Mateus capítulo 7, versículos 1 a 12, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 12. O estímulo à oração e como julgar a forma correta. Um versículo bem conhecido de todos: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar alguém, você também será julgado. A gente já comentou muito acerca de várias passagens bíblicas que são mal interpretadas no Sermão do Monte. O Sermão do Monte são apenas 3 capítulos, e dentro desses 3 capítulos encontramos uma grande quantidade de heresias que surgiram de interpretações erradas do texto. Isso se dá também pela simplicidade e profundidade. As pessoas leem e acham que entenderam e saem divulgando heresias por aí. Só nas bem-aventuranças, só sobre o que são as bem-aventuranças, John MacArthur lista 11 heresias, 11 falsas interpretações do que seriam as bem-aventuranças. 11, é muita coisa. E cada uma delas, por si só, traz uma heresia consigo. Desde a primeira, que fala bem-aventurados os pobres de espírito, que fez com que várias pessoas tivessem um incentivo à pobreza e que elas próprias causassem a pobreza em si mesmas, até chegar em vários versículos como esse versículo aqui. E toda vez que a gente passou por um versículo como esse, eu falei: olha, esse versículo aqui, ele chama mais atenção que os outros. E o pessoal interpreta errado, assim, assado. Mas esse é diferente. Porque esse versículo aqui, ele está no top 3, ou no mínimo top 5, versículos da Bíblia mais mal interpretados e mal utilizados. Talvez sejam os mais citados também ultimamente. Especialmente para uma galera que não quer mudar de vida. Não julgueis. Ele não gosta de ser julgado. Não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. Não julgueis não é uma frase comum. Não julgueis não é um jargão. Não julgueis é uma frase de efeito. Não julgueis é uma carta de defesa. Um contra-argumento. Não reverter do uno. Não julgueis é um versículo bíblico. Ou melhor, é uma parte de um versículo bíblico. Já começa aí. Estamos citando um pedaço do versículo bíblico. Está errado. Não julgueis entra naquela mesma categoria do a carne é fraca. A carne é fraca é um pedaço do versículo bíblico. O versículo tem muita coisa antes do a carne é fraca. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque seu espírito está pronto. O Espírito Santo que habita em você está pronto. Mas sua carne é fraca. Vigie e ore. A carne é fraca está incluso ali dentro. Já não julgueis é o início de um versículo. Tem mais coisa depois disso. Não é só não julgueis, não julgueis. Não está cheio de gente assim hoje em dia? Tudo quanto lado você fala, mas não julgueis, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Temos que primeiramente entender uma coisa. Deus é juiz e justo. Deus é justo. Deus consegue sim julgar. Ele é o juiz. Ele determina quem é salvo e quem não é. Deus conhece o coração, Deus conhece sua mente, Deus conhece sua vida, Deus conhece sua história. Deus sabe porque você faltou a aula de EBD de domingo 23 de novembro, por exemplo. Deus sabe. Deus sabe o esforço que você fez para estar aqui. Ou você fez apenas um domingo normal, ou você acordou tranquilo e veio de boa. Deus sabe. A gente não sabe disso. Então a gente tem que, primeiramente, antes de escolher esse texto, nos colocar no nosso lugar. Vamos lembrar que Jesus já fez isso. E para entender melhor essa passagem, eu quis propositalmente cortar só do 1 ao 12, porque o 13 já inicia a conclusão do sermão, para ficar do 13 em diante, para a semana que vem, na outra semana tem associação, né? Justamente porque tudo que vai ser estudado aqui hoje tem que ser entendido e compreendido à luz de tudo que a gente já viu sobre o Sermão do Monte. Vocês vão entender. E isso é uma das coisas que faz o surgimento de heresias e más interpretações. Por quê? A pessoa lê um pedaço e vai embora. Mateus 7, do 1 ao 12 está incluído no Sermão do Monte. Então, na parte final, está quase finalizando o Sermão do Monte já. Então, Jesus está falando isso aqui para pessoas que já ouviram suas bem-aventuranças, pessoas que sabem as características de quem é os filhos de Jesus. É os filhos de Deus, discípulos de Jesus, súditos dele, estão no reino dele. Jesus sabe que você sabe disso, já falou sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 5.
Aqueles que sabem que são sal na terra, que são luz do mundo, que devem agir diferente. Jesus já disse que ele não veio revogar a lei, ele sim cumprir a lei. Jesus corrigiu pelo menos 5 ensinamentos errados acerca da lei, completando o que os antigos falavam, mas estava errado. Jesus prossegue depois disso, falando sobre a justiça, onde ele fala da hipocrisia religiosa. Ele cita 3 exemplos: esmolas, oração e jejum. 3 exemplos. Coisas que os fariseus faziam de forma hipócrita. Ele fala, não faça de forma hipócrita. Jesus já mostrou que o pecado, a esfera dele está no coração, o seu sentimento, de como surge. Jesus ensinou os discípulos a orar da forma correta. E na lição passada a gente viu acerca dos tesouros no céu. Jesus já discorreu sobre a importância do porvir, do que há de vir, em detrimento do que é agora. Os bens materiais de agora não valem nada, são todos transitórios. Você pode conquistar o mundo todo. Um dia o Elon Musk vai morrer. O Elon Musk não vai viver para sempre, gente. E como diz Salomão em Eclesiastes 5, o que você leva quando você morre? Nada. Nu vim ao mundo, nu voltarei. Não levo nada. Não levo nada. Vim nu voltarei. O Elon Musk é o cara que está mais rico, o primeiro trilionário da história. Vai morrer. O nome dele ficou na história. Isso não importa. Para o lugar que ele vai, isso não importa. Eu me refiro quando ele vai para o inferno, vezes do céu, isso não importa. Se ele for salvo ou não, é isso que é importante, mas independentemente de se ele para qual lugar Elon Musk vai, que a gente encontre ele no céu, que alguém pregue para ele, é possível. E não vai importar ele ter sido trilionário, ele pode ser quadrinário, sei lá, quinquinário, não sei como é que fala. Não importa, isso não importa. Então Jesus fala sobre isso. E Jesus entra. Aí ele vem e fala, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Então, por que eu não devo julgar? Como assim julgar? O que é julgar? Julgar é exercer juízo. Julgar aqui não é uma ideia errônea que as pessoas têm de ficar pensando coisa que não é. Já reparou que a gente pensa isso? Não, pera, eu acho que o Vitão não faltou EBD. Então vamos ver EBD hoje. Rapaz, ontem todo mundo chegou 11h58, quando segurar a porta da igreja. Eu, 00:09, estava deitando. Você até mais para eu dormir de fato, né? Demora um pouquinho depois se deita para dormir. Durmo algumas coisas, 00:25 eu estava dormindo já. Dormi 00:25, apaguei. Eu acho que o Vitão, ele ficou jogando o celular a madrugada inteira quando nós chegamos. Até umas 3, 4 da manhã. E o Vitão não veio pra cá para beber por causa disso. Isso é julgar, não. Isso é julgar. Então, deduzir uma coisa, ou até mesmo algo que é errado, falso, mas ele não fez isso. Tem gente que fala, não, mas eu não vou julgar, não é. Isso é julgar, isso é deduzir, meu amigo. Você pode estar deduzindo de forma errada. É acusando ele por uma coisa que você não tem 100% de certeza que foi ele. Mas isso é julgar. O que é julgar, então? Vamos lembrar da palavra juiz, gente. O que o juiz faz? O juiz julga. Ele pega a causa e é sim ou não. Ou, aqui no nosso contexto, é certo ou errado. Isso é julgar. Determinar o que é certo e o que é errado. Deus é o juiz. Deus já determinou o que é certo e errado. Nós, quando julgamos baseado no que Deus, o reto e justo juiz, soberano Criador, determinou como certo e errado. E Ele nos revelou isso de 2 maneiras. Através da Escritura, leitura humana, e segundo, através do seu Filho, em forma humana, porque nós somos seres humanos, carecíamos de alguma revelação que comunicasse a nós da melhor maneira possível. Deus então se revela com as Escrituras e Ele mesmo vem em figura humana e se revela a nós. E é este que nos está falando para vocês aqui nesse momento, para nós, todos nós aqui. Então, julgar é determinar o que é certo e o que é errado. Isso é julgar. Não é ficar deduzindo coisas dos outros, não. Mas por que eu não devo julgar? O versículo é muito claro, não julgueis. Não julguem. Então, nenhum cristão, isso é, nenhum seguidor de Cristo, deve julgar. Um cristão deve falar, então, está errado usar a camisa vermelha. Mavi, caneta azul é pecado. Não utilize mais canetas azuis aqui na aula, pelo amor de Deus, usa uma caneta preta. Não. Então, eu não posso fazer isso. Está errado. Como diz o próprio Iago Martins, essa é uma passagem que ensina como julgar corretamente. Não é só Iago Martins que fala isso.
Diacárcio fala isso, vários outros falam isso. Essa passagem te ensina como você deve julgar alguém. Porque se a vida inteira ouvindo, eu não posso julgar ninguém. E agora? Como assim? Vamos entender como é esse julgamento. Aqui nós temos dois perigos, dois extremos. Vamos falar sobre eles. 2. Pois com o critério que julgares, sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Ah, rapaz. Então era só ler o versículo posterior, né? Que já evita muitas heresias. Mas o pessoal não está preocupado com isso. Alguns, aliás, nem leram o versículo. Outros nem sabem que é versículo. Um pedaço do versículo. Só repetem e repetem. E não nem aí o contexto do versículo, o que vem depois, quer entender. Isso é errado. Isso é muito errado. Então você não deve julgar para que você não seja julgado também. Com a mesma medida que você mede o irmão, você também será medido. Muito cuidado com os dois extremos aqui nessa passagem. O primeiro extremo é aquela pessoa sem discernimento, sem opinião, que não fala nada, apática ao erro dos outros, não aponta o erro de ninguém, não corrige, não exorta, deixa tudo para lá. Política da boa vizinhança, da paz, não vou falar não, deixa quieto. É a liberdade dele, faz o que ele quer na vida. Ou então, não vou caçar confusão não, depois fica com raiva de mim, não vou falar nada não, deixa pra lá. A vida é dele, né? Não julgueis, né? Quem sou para julgar, né? Cada um da sua vida. Meu corpo, minhas regras, o corpo dele, as regras dele, o corpo dela, as regras dela. Cada um com a sua vida, né? Cada um seu quadrado, né? Então, vamos lá. Não. Essa passagem diz que você não pode estar nessa situação. O cristão não pode ser indiferente mediante situações em que ele deve se posicionar, que ele deve julgar. Aí agora vem o outro extremo. O outro extremo é o quê? É aquele tipo de pessoa que ela é tão crítica, mas tão crítica, que ela exerce tanto juízo sobre os outros, que ela esquece de olhar para si mesma. Ela esquece de olhar para si mesma. E ela esquece por algum momento que ela também é pecadora. Tem gente que ama criticar. Criticar vira um hobby. Tudo quanto ela está criticando. Toda hora. Tudo quanto ela está criticando. Olha o que Jesus fala das pessoas. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Esse é o problema. A primeira coisa é você julgar corretamente. A primeira coisa. Não seja acusado com aquilo que você está acusando. Essa é a primeira coisa. Você não pode exortar um ladrão se você rouba. É impossível. Se está roubando, você não pode. Você não pode exortar um irmãozinho, vamos supor, espero que isso aconteça, né, Alex? Pedro está lá na escola, ficando com menininhas, isso não é correto. Vamos supor que isso acontece. Não, você não pode chegar nele, Alex, e falar que está errado se você fica com mais que ele, né? Ou mesmo que uma só, ele vai estar ficando com 10, você ficar com está errado, ficar pecado está errado. Você não pode exortar ele. Mas aqui, Jesus aqui, ele propositalmente, ele traz uma figura de linguagem que ela parece exagerada, mas não é. Não é exagerada. Não é exagerada. Ela é condizente com a situação real. E é o que acontecia ali com os fariseus, que se achavam os donos da lei e acusavam os outros. Não só os fariseus, porque muitos de nós somos fariseus hoje em dia. Infelizmente, somos fariseus. A gente gosta de acusar os outros, gosta de exercer juízo sobre os outros, gosta de condenar os outros. Mas às vezes a gente não enxerga a trave que está no nosso olho. Ou melhor dizendo, né, uma ripa de madeira, uma viga, algo que está na sua frente, que te cega. O seu pecado aqui está pior. Então, nesse exemplo que eu usei, o Pedro e o Alessio, é como se o Pedro ficou com apenas um menino e o Alessio ficou com 10, 20. E está criticando o Pedro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estou falando isso mesma semana, mesmo mês, sei lá. Entende? Uma coisa é a vida regressa, né? Uma coisa você vence o pecado, venceu, superou. Outra coisa é você estar afundado na lama. Você está no pecado ali no momento. Você está ali agora. Você não pode acusar o outro. Como é que você vai tirar o siso? E note que o segundo critério para julgar corretamente. O segundo critério. Como julgar corretamente? Você julga para ajudar. Você julga para ajudar. Você fala o que é sério, o que é errado para ajudar. Você não faz isso para criticar. Você julga para ajudar o seu irmão. Então você vai chegar e falar, Marvin, não usa caneta azul, porque isso prejudica a sua vida.
Então, essa vermelha massala da Jubar, não. Usa outra, usa pescadores, azulzinha, usa ela. Eu estou querendo te ajudar, te tirar da lama. A intenção é te ajudar. Lembra que eu já falei sobre os critérios de como exortar corretamente? Exortação. A exortação só ocorre após o julgamento. Primeiro você julga, primeiro você vai falar, rapaz, tá certo isso. Tá certo isso. Suponha que a gente pegou o Luiz Fernando falando palavrão. Luiz Fernando nos visita nas férias. Pegou mal costumes lá em Goiânia, Luiz Fernando. Xingou, que feio, rapaz. Aí o Ian vai lá e fala, Luiz Fernando, pode xingar não, rapaz. Mas Luiz Fernando, mas eu já escutei você xingando umas 5 vezes só hoje. Não pode. E quando o Ian chega no Luiz Fernando e fala, Luiz Fernando, para de xingar, a intenção do Ian é que o Luiz Fernando se aproxime de Cristo. É que o Luiz Fernando busca santidade. É que ele corrija uma característica dele que está errado. Uma coisa que vai manchar o evangelho, manchar o nome cristão, manchar o nome dele. Uma coisa que afasta ele de Deus. O pecado te afasta de Deus. O problema é que nós não gostamos de ser confrontados. Essa é a verdade. Ninguém gosta. Porque a verdade dói. Mas ela é a verdade. A gente quer sempre achar uma justificativa. E aí o não julgueis virou jargão. Não julgueis? Pois é, né? Porque Jesus, no versículo 6, vai falar: não dê pérola aos porcos. Não dê questão aos cães. Como eu vou saber quem é cão e quem é porco se eu não julgar antes? Eu vou saber disso. Então o próprio apóstolo Paulo, que fala para nós sobre exercer juízo dentro das igrejas, ele fala isso na epístola aos 1 Coríntios. Ele fala, olha, tem um irmão aí que está com a sua madrasta, ou talvez até o eufemismo para a própria mãe, e vocês não fazem nada. Isso é, vocês estão apáticos, vocês não estão julgando, vocês não falam, pô, isso aqui está errado, cara, não é certo. Não é condizente com todos os ensinamentos apostólicos e do próprio Salvador Jesus Cristo. Está errado, o cara não pode ficar nessa condição, está errado. Isso é juízo. Ou o versículo que diz, provai os espíritos e vejam se procede de Deus. Então nós temos que ter discernimento espiritual, trabalhar uma pregação, uma aula de OBD para ver se vem de Deus, se é bíblico, ou se é o cara que fala, peraí, não, o anjo está sussurrando aqui no meu ouvido, peraí, não, pois é, né? O anjo falou aqui, moço, que cada um de vocês tem que fazer um pix de 2 mil na minha conta, é agora. Se não for até meio-dia, vai acontecer algo muito terrível na sua vida. Pelo amor de Deus, gente. Então, isso é o que? Julgamento. Você está avaliando. Você está julgando. Agora entenda. Quem separa o joio do trigo é Deus. Então, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. É Deus que separa o joio do trigo. Agora, você, primeiramente, não deve estar sendo acusado daquilo que você está julgando o seu irmão. Segundo, você está julgando o seu irmão por questão de ajudá-lo. De uma real mudança, de que ele faça o certo. Apenas comentar é uma crítica e não um julgamento, não ajuda. Você só comentar o erro não é nada. Você deve, de fato, querer ajuda. Terceiro, ore pela pessoa que você falou, que você julgou, que você criticou. Ore. Você não quer ajudar a pessoa? Segunda opção, você quer ajudar? Você não quer ajudar? Ore por ela, primeira coisa, você tem que orar. Antes de você falar com ela, você ora. Em terceiro lugar, a mais importante, a primeira, ore. Ore para que Deus toque o coração dela. Ore para que Deus te dê sabedoria para falar com ela, porque não é fácil. Ore para que Deus dê humildade para ela que ela ouça, porque ela está errada, ela tem que ouvir. E eu gosto muito de usar essa expressão, e ouvir calado. Tem situações que é tão claro que você tem que ouvir calado, você não pode falar nada. Ouvir calado, sem reclamar. Tem situações que cabe uma justificativa. Tem situações que cabe ali, mas tem situações que não. É ouvir calado. Ou como diz o nosso ditado por aqui no Brasil, como um cão que coloca o rabo por entre as pernas e murcha suas orelhas. Calado. Então peça humildade à pessoa e sabedoria. Quarto, faça